Você já teve a sensação de que a sua vida acabou? De que chegou no limite? De que tudo desmoronou diante dos seus olhos e não restou nada? Tem gente que acorda com o peito apertado, mas continua sorrindo no trabalho, chora escondido no banheiro ou dirige sem rumo para evitar o vazio de casa. Mas existe algo que talvez você não saiba. Deus escreve os melhores começos nos momentos que parecem ser o fim. A Bíblia fala sobre Jó, que perdeu filhos, posses e saúde, mas não desistiu de Deus. E sabe como termina? Deus restaurou tudo em dobro. Talvez agora você não veja saída, talvez tudo esteja ruindo, mas Deus reconstrói. Ele transforma os destroços em novos começos. Quantas histórias de superação nasceram do fundo do poço? Oprah Winfrey foi abusada, rejeitada, passou fome, mas não desistiu. Ela acreditou que o passado não define o futuro. Hoje é uma das maiores comunicadoras do mundo. Não desista. Deus ainda está escrevendo. E Ele nunca entrega um livro incompleto. Já orou com desespero no peito e nada mudou. Já buscou respostas e encontrou só silêncio. É nesses momentos que pensamos: será que Deus me esqueceu? Será que Ele me ignora? E entramos num ciclo de dúvida, medo e descrença. Mas o silêncio de Deus não é um não. É preparação, amadurecimento, proteção, como a história de José traído pelos próprios irmãos. Jogado num poço, vendido, acusado injustamente, preso. Foram anos em silêncio, anos em que poderia pensar: Deus me abandonou. Mas José manteve a fé, e é isso que salva. Continuar crendo mesmo quando tudo parece dizer o contrário. Talvez seja isso que você está vivendo agora. Perda de emprego, abandono, doença, dívidas. A sensação de que não há mais saída. Mas Deus trabalha no silêncio. O céu não está calado. Ele está agindo onde você não vê. E é nesse silêncio que Ele mais constrói. O milagre não é quando tudo melhora. O verdadeiro milagre é quando nada muda, mas você continua. Isso é fé. Isso é adoração, isso é confiar. E olha, isso não é fácil. Quantas vezes você já quis sumir? Já acordou sem forças, sentindo como se não fizesse diferença se você estivesse ou não aqui? Quantas vezes você já pensou que tudo seria mais fácil se simplesmente desistisse? Mas mesmo assim, você continuou. Você está aqui agora. Isso diz muito. Isso prova que existe dentro de você uma força que talvez nem você mesmo reconheça. E essa força tem nome. É graça, é misericórdia. É Deus te sustentando quando você já não consegue mais se sustentar. Tem muita gente que está vivendo esse mesmo silêncio. Gente que ri no trabalho, mas chora escondido no banheiro. Gente que posta fotos sorrindo, mas se sente vazia por dentro. Gente que leva os filhos na escola, que cuida da casa, que paga as contas, mas que se sente invisível, como se ninguém percebesse o esforço que está fazendo para continuar. Talvez você seja uma dessas pessoas. Talvez esteja esperando um sinal, qualquer coisa que diga: não desista. Se for o caso, então ouve isso com todo o seu coração. Não é o fim. Ainda há um plano, ainda há um propósito. E Deus não desistiu de você. Você não precisa sentir para saber que Ele está aí. A presença de Deus não depende do seu humor, não depende do seu desempenho. Ela é constante, fiel, silenciosa às vezes, mas real. E é nesse silêncio que Ele molda, transforma, prepara. Quer ver uma prova disso na vida real? Pensa na história de Denzel Washington, um dos maiores atores do mundo. Mas quando era jovem, ninguém dava nada por ele. Foi reprovado em testes, criticado pela aparência, desacreditado. Mas num momento de oração com uma senhora da igreja, ele recebeu uma palavra profética. Você vai falar com milhões, vai inspirar o mundo. E mesmo sem ver isso acontecendo de imediato, ele acreditou, continuou, trabalhou, perseverou. E hoje, ele não só atua, mas usa sua plataforma para falar de Deus, de fé, de propósito. Sabe por quê?
porque ele não parou no silêncio. Ele confiou no processo. E talvez essa seja a sua hora de confiar também. Mesmo sem ver, mesmo sem sentir, mesmo sem ouvir. Só confiar. Faz um teste. Durante essa semana, separe todo dia um momento só para você e Deus. Pode ser de manhã, no carro, antes de dormir. Mas nesse momento não peça nada. Só fale, desabafe. Conta como você se sente, como se estivesse falando com seu melhor amigo. E depois disso, fique 1 minuto em silêncio, só ouvindo, só sentindo. Você vai se surpreender com a paz que vai começar a tomar conta de você. Porque Deus fala no silêncio. E quando Ele fala, mesmo sem palavras, a alma escuta. Então, se tudo está em silêncio aí fora, é porque Deus está trabalhando aí dentro. Ele está preparando algo que os seus olhos ainda não podem ver, mas que o seu coração pode começar a acreditar. Aguenta só mais um pouco, respira fundo, dá mais um passo, porque o céu ainda está escrevendo. E a próxima página pode ser o começo da sua vitória. Tem momentos na vida em que tudo parece se romper de uma vez só. Você olha para trás e sente saudade de quem você era. Olha para frente e só vê incerteza. E no presente, só existe dor. É como se a vida tivesse te dado um choque tão grande que você paralisou. As pessoas continuam seguindo. O mundo continua girando. Mas dentro de você, parece que tudo parou. Você até tenta sorrir, mas o sorriso sai vazio. Tenta ser forte, mas até a força dói. Tenta fingir que está tudo bem, mas a alma já cansou de mentir. É nesse lugar que muita gente pensa que chegou ao fim. E talvez você esteja nesse ponto agora, tentando entender como as coisas chegaram até aqui. Onde foi que tudo se perdeu? Quando foi que tudo desmoronou? Você olha para o casamento que está desfeito, para o filho que se afastou, para o dinheiro que acabou, para a saúde que fraquejou e pensa, não tem mais jeito. Só que é justamente nesse lugar que Deus mais gosta de agir. Porque quando tudo desaba, quando não sobra nada, quando você chega ao fundo do poço, Deus começa a reconstrução. Você já parou para pensar que às vezes é preciso perder tudo o que é superficial para descobrir o que é essencial? Às vezes, Deus permite que a gente perca aquilo que achava que era tudo, só para nos mostrar que Ele é o tudo que não pode ser perdido. O fim que você vê pode ser o início que Deus vê, porque Ele não trabalha com os nossos limites, Ele trabalha com os planos dEle. E os planos dele sempre vão além do que a nossa mente consegue imaginar. Na Bíblia, a história de Jó é um grito de esperança para quem pensa que tudo acabou. Ele era um homem íntegro, temente a Deus, mas num único momento perdeu os filhos, a saúde, as riquezas. Ficou sozinho, doente, desprezado até pela esposa. E mesmo assim, Jó não blasfemou. Ele chorou. Ele questionou, ele se sentiu abatido, mas permaneceu. E por causa disso, Deus restituiu tudo em dobro, tudo. E isso não é uma fábula, isso é um testemunho. Porque Deus não apenas permite a dor, Ele transforma a dor. Agora pensa comigo, quantas pessoas você conhece que hoje tem uma história linda para contar, mas que nasceu do fundo de uma crise? A maioria das histórias que inspiram o mundo começou com um fim, com uma decepção, uma perda, uma falência, uma traição. Porque é nesses momentos que a gente é forçado a olhar para dentro, a se refazer, a deixar Deus ser o autor da próxima página. Você já ouviu a história da Oprah Winfrey? Quando era criança, ela foi abusada sexualmente, rejeitada, vivia em extrema pobreza. Na adolescência, chegou a engravidar e perdeu o bebê. Tentou se matar. E mesmo assim, anos depois, se tornou uma das mulheres mais influentes do planeta. Como? Porque ela não parou no trauma. Ela não congelou no deserto. Ela caminhou. Ela persistiu. Ela acreditou que o que parecia o fim podia ser o começo de algo completamente novo. E foi. Agora, olha para a sua vida.
O que hoje parece irreversível, o que você tem olhado e dito não tem mais solução. Talvez seja um relacionamento quebrado, talvez uma depressão silenciosa, talvez uma dívida impagável, talvez o medo do futuro, da solidão, da morte. Mas o mesmo Deus que restaurou Jó, que reergueu Oprah, que virou a chave na vida de tantos, também pode reescrever a sua história. Talvez você precise apenas de um passo de coragem, um passo de fé, um passo de volta. Voltar para Deus, voltar para si, voltar a sonhar, voltar a respirar com esperança, porque quando Deus entra, até o pó vira matéria-prima, até as cinzas viram testemunho, até o choro vira canção. E sim, é difícil acreditar nisso quando tudo está em ruínas. Quando as contas se acumulam e o telefone só toca com cobranças. Quando a solidão bate à porta e parece que ninguém se importa. Quando o espelho já não reflete mais alguém que você admira. Mas é nesse estado que Deus mais trabalha. Porque Ele não vê como o mundo vê. O mundo vê fracasso, Deus vê recomeço. O mundo vê perda, Deus vê semente. O mundo vê fim, Deus vê ponto de partida. Você não precisa entender tudo agora, nem precisa saber como vai acontecer. Você só precisa acreditar que vai, que ainda existe um caminho, que Deus ainda tem algo reservado para você. Faz uma coisa, durante essa semana, todo dia, escreva 3 coisas que você já venceu. Não importa o tamanho. Pode ser o dia em que você conseguiu sair da cama, mesmo sem vontade. Pode ser o dia em que não chorou ao lembrar de alguém. Pode ser aquele momento em que escolheu continuar. Escreve, porque cada uma dessas pequenas vitórias é a prova de que você não está no fim, está apenas num processo. E quem está em processo está em construção. A dor não é o fim da história. Ela é só uma vírgula no parágrafo. E quem segura a caneta é Deus. Ele ainda está escrevendo. E quando Ele escreve, até o deserto floresce, até o vale se enche de vida. Até você, que hoje pensa em desistir, vai sorrir de novo, vai acreditar de novo, vai viver de novo. Porque o fim que você enxerga pode ser apenas o começo que Deus preparou. Tem horas em que a gente olha para si mesmo e pensa: eu não sou capaz, eu não sou digno, eu não tenho o que é preciso. E a verdade é que muitos desistem antes mesmo de tentar, porque carregam sobre os ombros um peso que nunca foi deles. A comparação, o medo, a culpa, a vergonha, a sensação constante de que os outros são mais espirituais, mais preparados, mais santos, mais prontos. E isso paralisa, isso sufoca, isso cria um abismo entre quem você é e quem Deus te chamou para ser. Mas será que Deus está mesmo à procura dos mais fortes, dos mais corretos, dos mais capacitados? A Bíblia inteira grita que não. Deus não está procurando perfeição. Deus está procurando disponibilidade. Corações que digam: eis-me aqui. Mesmo com medo, mesmo com cicatrizes, mesmo com falhas. Porque no reino de Deus, quem se reconhece fraco é quem está mais perto de viver o poder. Lembra de Pedro? Um dos discípulos mais próximos de Jesus. Foi ele quem caminhou sobre as águas. Foi ele quem disse que nunca abandonaria o Mestre. Mas na hora mais escura, ele negou Jesus. Não uma, não duas, mas 3 vezes. E o olhar de Jesus encontrou o dele logo após a última negação. Imagina o peso disso, a vergonha, a culpa, a sensação de fracasso. Mas sabe o que Jesus fez depois? Restaurou Pedro. Confiou a ele a missão de apacentar as ovelhas. Pedro falhou, mas não foi descartado. Ele foi reerguido. Deus não cancela quem tropeça. Ele cura, Ele renova, Ele transforma. E talvez você esteja aí se sentindo como Pedro, culpado, envergonhado, achando que já desperdiçou todas as chances, achando que Deus não vai mais te usar. Por causa do que você fez, do que você falou, do que você viveu. Mas escuta isso, nenhuma falha sua é grande demais para impedir um Deus que restaura.
Se ele escolheu Davi depois do adultério, se levantou Moisés mesmo após o assassinato, se transformou Saulo no apóstolo Paulo, por que ele não poderia te levantar? Você não precisa ter uma vida perfeita para viver algo extraordinário. Você só precisa estar disposto a recomeçar, a tentar de novo, a dizer sim, mesmo com medo. Porque Deus capacita os que Ele chama. Ele não te escolhe pelo que você é hoje. Ele te chama porque sabe o que pode fazer em você, através de você, apesar de você. Quantas vezes você já foi usado por Deus sem perceber, naquela mensagem que mandou para alguém e que chegou na hora certa, naquela palavra de consolo que escapou no meio de uma conversa, naquele abraço que deu força a alguém no exato momento em que a pessoa pensava em desistir. Você acha que isso é coincidência? Não. Isso é propósito. Deus já tem usado você nos detalhes. Agora Ele quer te usar por inteiro. E não pense que você precisa de um microfone, de um púlpito, de um ministério. Deus usa onde você está, na empresa, na escola, em casa, com seus filhos, com seus amigos. Às vezes, o maior campo missionário é a sala da sua casa. Às vezes, o maior culto acontece enquanto você lava a louça e ora em silêncio. Às vezes, a maior pregação da sua vida vai ser a forma como você trata quem te machuca. Não despreze o lugar onde você está, porque se Deus está com você ali, aquele lugar é sagrado. Sabe quem entendeu isso muito bem? Nick Vujicic. Ele nasceu sem braços e sem pernas, foi alvo de zombarias, passou por crises profundas, quis morrer, achava que era um erro, que não tinha valor, que nunca seria usado por Deus, até que um dia ele entregou sua dor nas mãos do Criador, e Deus transformou aquela dor em testemunho. Hoje Nick inspira milhões ao redor do mundo, e não por ser perfeito, mas por ser disponível. Talvez o maior milagre da sua vida não seja algo que Deus vai fazer por você, mas através de você. Isso só começa quando você para de fugir e começa a dizer sim, mesmo sem entender, mesmo com medo, mesmo sentindo que não é suficiente, porque a verdade é que sozinho ninguém é. Mas com Deus, o fraco vence gigantes, o improvável se torna líder, o rejeitado vira referência. O improvável se torna a escolha principal. Faz um compromisso hoje, um simples. Durante os próximos 30 dias, todo dia ao acordar, diga essa frase em voz alta. Deus, eu não sou perfeito, mas eu sou teu. Usa-me como quiser. Só isso. Não precisa ser bonito, não precisa ser teatral, precisa ser verdadeiro, porque Deus ouve o coração antes de ouvir a boca. E quando Ele encontra sinceridade, Ele faz do barro vaso, do caos testemunho, da fraqueza força. Você não está atrás dos outros, você não está atrasado, você está no tempo exato em que Deus queria começar a fazer algo novo. A única pergunta agora é, você está disposto? Tem dores que a gente não consegue explicar, aquelas que não aparecem em exames, que ninguém enxerga, que você até tenta ignorar, mas continuam ali, latejando. Algumas vêm por perdas, outras por rejeições, outras ainda por sonhos quebrados, decepções que rasgaram por dentro e deixaram marcas profundas. E quando essas dores se acumulam, a gente começa a se perguntar, se Deus me ama, por que Ele permitiu isso? Se Ele está comigo, por que não impediu que isso acontecesse? Será que Ele me esqueceu no meio do caminho? Talvez você esteja exatamente nesse ponto agora, tentando entender o que essa dor significa, tentando encontrar sentido no sofrimento. Mas sabe o que a gente aprende quando olha para a cruz? Que até o Filho de Deus passou pela dor, e não foi pouca. Jesus chorou, sentiu medo, sentiu angústia. No Getsemane, ele suou sangue. Pediu ao Pai que, se possível, afastasse dele aquele cálice. E sabe o que ele ouviu? O céu ficou em silêncio. O Pai não respondeu. Mas mesmo assim, Jesus não fugiu. Ele permaneceu, ele confiou,
E sabe o que isso nos ensina? Que o silêncio de Deus não significa abandono, que a dor não significa ausência, e que muitas vezes é no meio da dor que o propósito se revela. A gente vive tentando fugir da dor, mas a verdade é que existem coisas que só nascem dentro da gente quando a gente atravessa o sofrimento. É na dor que a gente aprende a depender mais de Deus, é na dor que a gente amadurece. É na dor que a gente aprende a ouvir o que antes estava abafado pelo barulho da correria. E não, isso não significa que a dor é boa, mas significa que Deus não desperdiça dor nenhuma. Ele usa até isso para transformar, para ensinar, para restaurar. Você já percebeu que as pessoas mais sensíveis, mais sábias, mais empáticas são geralmente aquelas que passaram pelas maiores dores? Isso não é por acaso. É porque a dor, quando entregue nas mãos certas, vira instrumento de cura não só para você, mas para quem está à sua volta. Talvez Deus esteja permitindo você passar por isso agora, não para te destruir, mas para te tornar alguém que vai curar outras pessoas lá na frente. Quantas pessoas hoje vivem feridas por dentro e nem têm com quem falar? Quantas caminham sorrindo por fora e sangrando por dentro? Você pode ser resposta de oração para alguém um dia, justamente por ter sobrevivido ao que está enfrentando agora. É difícil enxergar isso quando ainda está no meio da tempestade. Mas acredite, você não vai sair disso igual como entrou. Você vai sair mais forte, mais sábio, mais cheio de compaixão e mais perto de Deus. A dor também pode ser um sinal de que Deus está te arrancando de algo que não fazia mais parte do plano. Às vezes, a gente se apega a lugares, a pessoas, a situações e não percebe que aquilo já não alimenta mais nossa alma. E aí vem a dor, como uma forma de despertar, como um empurrão divino para algo novo, porque o conforto muitas vezes paralisa, mas a dor nos movimenta. A dor nos ensina a orar de verdade, a depender de verdade, a entregar de verdade. Você já ouviu falar da escritora J.K. Rowling? Antes de criar uma das maiores sagas literárias do mundo, ela estava no fundo do poço, desempregada, depressiva, criando uma filha sozinha. Chegou a escrever partes do primeiro livro em cafés porque não tinha aquecimento em casa. Foi rejeitada por várias editoras, mas ela não desistiu. Ela escreveu mesmo com dor. Mesmo sem recursos, mesmo sem apoio, e hoje milhões de pessoas se inspiram na história dela. Por quê? Porque ela atravessou a dor, ela não deixou que aquilo fosse o fim. Você também pode atravessar. A dor não é confortável, mas pode ser transformadora. E não importa o tipo de dor que você esteja sentindo agora, física, emocional, espiritual, Deus conhece cada centímetro dela. Ele sente com você, Ele chora com você e mais do que isso Ele promete. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ele não disse que a noite não viria, Ele disse que ela não seria o fim. Você não precisa fingir que está tudo bem. Não precisa esconder suas lágrimas. Deus vê, Deus entende, Deus acolhe. Mas Ele também quer te lembrar que essa dor tem um fim. Que isso que hoje parece impossível de suportar vai passar, vai cicatrizar, vai virar testemunho. E você vai olhar para trás e entender que até essa dor te levou para mais perto do seu propósito. Se você quiser, faz esse exercício. Durante os próximos dias, anote o que você está sentindo. Mesmo que sejam palavras soltas, frases desconexas, coloca no papel, escreve como se estivesse escrevendo uma carta para Deus e depois leia em voz alta. Fale para Ele tudo o que você não conseguiu falar até agora. Vai doer? Talvez sim, mas também vai curar. Porque quando a gente para de esconder a dor, ela começa a ser transformada. E se no meio de tudo isso você continuar firme, mesmo chorando, mesmo cambaleando, você vai perceber que algo vai florescer dentro de você. Porque a dor, nas mãos de Deus, não destrói. Ela rega, ela prepara o solo, ela ativa sementes que estavam adormecidas. E um dia, tudo isso que hoje te quebra,
vai te levantar mais forte do que nunca. Você não está sendo esquecido, está sendo moldado. Deus está fazendo algo que os seus olhos ainda não veem, mas que o seu coração vai testemunhar em breve. Não desista, não agora, não quando a próxima estação pode ser o florescer mais bonito da sua vida. Nas noites em que ninguém te viu chorando, nas vezes em que você ficou em silêncio, esperando uma resposta, nos momentos em que pensou que não valia mais a pena. Mas você está aqui, você ainda está de pé, e isso por si só já é um milagre. Deus não terminou com você, a história ainda está sendo escrita. E quando Deus escreve, até os capítulos mais dolorosos se tornam parte do final mais lindo. Então, por favor, não desista, não porque é fácil, mas porque você não está sozinho e porque lá na frente você ainda vai agradecer por não ter parado aqui. Respira fundo, fecha os olhos um instante e pensa em tudo que você já atravessou. Lembra das noites em claro que ninguém viu, das lágrimas escondidas no travesseiro, dos dias em que você levantou da cama sem nenhuma vontade, mas mesmo assim levantou. Pensa em quantas vezes você segurou a dor no peito só para não preocupar ninguém. Quantas vezes você disse "tá tudo bem" com um sorriso no rosto, quando por dentro tudo estava em pedaços. Agora olha para você. Você está aqui. Ainda está aqui. Depois de tudo, ainda com o coração batendo, mesmo que cansado. Ainda com a alma ferida, mas de pé. E isso não é fraqueza. Isso é milagre. Você talvez não tenha percebido, mas a cada passo arrastado que você deu, Deus estava ao seu lado. Cada vez que você pensou em desistir, mas não desistiu, o céu se curvou para aplaudir a sua coragem. Você é mais forte do que imagina, mais resistente do que acredita, mais precioso do que consegue enxergar. Deus não errou quando te criou. Ele sabia de cada cicatriz que você teria, de cada queda, de cada medo, de cada crise. E mesmo assim, escolheu te amar com amor eterno, escolheu caminhar com você, escolheu te chamar pelo nome e não pelos erros. Ele vê além do que você mostra. Ele conhece o que ninguém conhece. E mesmo assim, continua te chamando de filho. E se hoje, agora, você sente que está no limite, saiba que é nesse exato lugar que Deus mais gosta de agir. Ele é especialista em reconstruir ruínas, em ressuscitar sonhos, em restaurar corações, e Ele ainda não terminou. Você pode estar no meio do processo. Ele está presente. Então chora se for preciso, mas não para. Tropeça, mas não desista. Cambaleia, mas não retroceda, porque cada passo seu, por menor que pareça, está sendo escrito no céu com tinta de eternidade. E um dia você ainda vai olhar para trás e dizer: mas o final dessa história já tem nome: vitória. Não deixe que essa dor seja a última página. Não entregue os pontos agora, porque a mesma mão que permite o vento também é a que acalma a tempestade. E Deus está nesse barco. Mesmo quando parece que Ele está dormindo, foi difícil, mas valeu a pena. Doeu, mas eu sobrevivi. Eu quase desisti, mas Deus me segurou. E nesse dia, você vai entender que todo o silêncio, toda a espera, toda a lágrima estavam costurando o testemunho mais lindo da sua vida. E vai ser impossível conter o choro, porque vai ser ali que você vai sentir, no fundo da alma, que nunca foi esquecido, nunca foi ignorado, nunca foi amado pela metade. Você sempre foi o motivo de Deus continuar escrevendo histórias de esperança. E Ele escolheu escrever uma das mais bonitas através de você.